E aqui tem uma outra questão, assim, mais do dia a dia, né, que a gente verifica os principais impactos aí na utilização da rotina e eu fiz um compilado aqui das questões, assim, ah, uma listinha daquilo que a gente precisa, né, tanto para, de certa forma, viabilizar a rotina, né, para que esteja de maneira correta. Então, não é bem um pré-requisito, mas são boas práticas indicadas ali para que a movimentação esteja de acordo e a gente não tenha, assim, maiores dificuldades. Mas vamos lá, então. A primeira é a configuração 1135. A gente tem que necessariamente ter a opção data, então não permitir liquidar com data menor que. Então, essa opção tem que ser a opção data para que a gente não tenha, então, problemas aí na rotina de conciliação. A 80216, que é bloquear lançamentos integrados, essa necessariamente, né, ela tem que estar marcada em qualquer circunstância e em específico essa, né, porque a conciliação tem que ter a garantia da integridade, né, e a garantia da integridade, essa configuração não ser, enfim, desmarcada ou utilizada, né. Lançamentos de saldo inicial de abertura com preenchimento adequado, então a gente vê bastante situações que às vezes o saldo inicial num projeto novo, os lançamentos de abertura de saldos estão lá como às vezes não contabilizar, ou às vezes não estão de acordo, né? Então precisa uma atenção bem especial para esses lançamentos, eles têm umas certas informações ali, se precisar a gente detalha depois, né? Que é muito importante para que eles apareçam, né, nessa conciliação de saldos em movimentos futuros, né, dos movimentos, enfim, dos próprios saldos. E aqui tem um enfoque não só da rotina, que ela verifica movimentos, mas também dos diários auxiliares, né, que trazem essa movimentação dos saldos. Limites permitidos, então é algo básico também, né, controle rígido dos períodos e acesso por parte dos usuários. Então, limites permitidos, tanto financeiro, contábil, nota fiscal de entrada, saída, que são os básicos aí que tem uma interação maior com a contabilidade, precisa uma rigidez aí no controle, né? Não posso ter períodos longos abertos, enfim, ele tem que ser, ter uma política aí de controle, enfim, bem rígida, né? Para esse ponto, para a gente garantir que as informações estejam adequadas. Tem outras aqui menores, né? O direito de gerente contábil, então o direito de gerente contábil ele não pode estar habilitado para N usuários, ele teria que estar restrito. O plano de contas contábil, então a gente sugere que para facilitar a conciliação, ou mesmo até para viabilizar, né, que sejam utilizadas contas genéricas, né, de fornecedor, clientes, adiantamentos. Então, eu vou ter toda a movimentação nessas contas mais genéricas e as rotinas de conciliação, as ferramentas de conciliação, como a rotina que a gente está vendo hoje, ela permite, então, que a gente faça essa identificação de maneira rápida, né, de qualquer discrepância que venha a ter. Então, por isso, a gente sugere que as contas sejam genéricas, né, sintetizadas, vão ser analíticas, sim, mas sintetizadas para esses registros. As regras de contabilização, então, utilizando sempre a opção empresa. Então, a regra de contabilização ela tem que ter um padrão de fazer a busca no cadastro da empresa, né, principalmente quando envolve clientes e fornecedores. Se a gente utilizar contas fixas, pode, enfim, direcionar para outras contas e a gente não encontrar o lançamento que a gente espera, né? A configuração 1622 preferencialmente marcada ou necessariamente marcada, né? Ela tem a ver aí com uma contabilização adequada envolvendo a busca da conta contábil quando se trata de devoluções, né, e notas fiscais. Então, às vezes a gente encontra situações aí de diferenças, né, e tem a ver com uma situação de devoluções. O preenchimento adequado de conta contábil no cadastro de empresas também é uma questão bem básica, né, tanto para contabilização quanto para conciliação. Conta contábil em histórico também, histórico financeiro. A gente tem a possibilidade de utilizar
históricos financeiros, enfim, os campos de conta contábil vinculadas, né? Mas a gente precisa utilizar com, digamos assim, com um direcionamento para as exceções. O que que são exceções, né? Normalmente a folha, né? Porque eu não vou ter lá um cadastro de empresa, um fornecedor chamado folha de pagamento. Não, né? Normalmente ele está vinculado às questões aí de passivo da própria empresa. Então, principalmente folha, encargos, impostos, a gente tende a colocar a conta contábil de passivo lá nos históricos, né? Principalmente em conta contábil liquidação. Tem conta contábil abertura, e a liquidação, o mais utilizado aí seria a própria liquidação, né? Para finalizar, então, a utilização correta dos filtros nos relatórios legais, né? É, isso aqui vale também para os outros processos aí de conciliação. A gente tem que usar o acontabilizar, contabilizados e abertura. Essa opção que a gente vai, que a rotina já utiliza até por default, né, de forma automática, e outros relatórios também vão utilizar. Aquilo que está como não contabilizar, a rotina, a gente vê ele que ela descarta, a gente consegue até visualizar, mas na conciliação oficial ela está descartada porque, né, o nome já diz, o lançamento não deve ser contabilizado. E nesse contexto a gente precisa também ter cuidado nas parametrizações aí de não contabilizar. A ideia é que a gente contabilize todo o financeiro e tem algumas exceções que não, né? Dessa forma, então, a gente vai garantir que o financeiro esteja de acordo aí com a contabilidade. Então, umas exceções precisam ser mapeadas aí pela equipe contábil, pelo consultor contábil, enfim, o suporte que pode apoiar. Mas assim não pode ter situações de hora contabiliza, hora não contabiliza. Isso acaba assim acarretando uma certa dificuldade de entendimento da movimentação, enfim, isso dificulta bastante, por mais que o financeiro possibilite essas questões todas, mas elas precisam, do ponto de vista contábil, ter essa análise, né? Aquilo que realmente não contabiliza e aquilo que precisa contabilizar, porque precisa ser igual aos valores da contabilidade. E por último, a gente tem o processo de unificação, né? Contas a pagar e receber. Então, aqui precisa estar de maneira implementada de maneira adequada, enfim, que os lançamentos que são de baixa de títulos unificados e o novo lançamento do título unificado, eles não podem contabilizar. Então, a gente encontra bastante discrepâncias nas conciliações devido às vezes, um mau entendimento, né, relacionado a essa questão, então, das unificações.